Agora a gente entra num tópico chamado poliedros, que já vai ser figura espacial. Então a gente vai abandonar as figuras planas, as figuras que estão em 2 dimensões, e vamos trabalhar agora com figuras geométricas espaciais, ou seja, em 3 dimensões. Antes as figuras eram só em 2, tinha uma largura e uma altura. Agora, além de ter largura e altura, a gente precisaria acrescentar uma terceira dimensão, que seria a altura desse cara. Então as coisas começariam a ter que ficar em perspectiva. Lógico que eu não consigo desenhar, representar fielmente isso daqui no espaço, aqui no plano, mas a gente consegue ter umas noções de perspectiva aqui para representar essas figuras. Bom, poliedros, ele vem de poli, significa várias, e edros significa faces. Então, uma figura com várias faces. Essas várias faces vão ser vários polígonos. Então, se eu pegar aqui, exemplo, um cubo, ele é um poliedro, porque eu tenho uma figura, que é um polígono, um quadrado, que eu vou grudar com outro quadrado, outro lá do outro lado, outro aqui, outro na base. Juntando 6 quadrados, a gente acaba formando esse poliedro, que é o cubo, que é uma figura geométrica espacial. Antes da gente ir para a nomenclatura dos poliedros, vamos só identificar alguns elementos. A gente tem as chamadas faces, arestas e os vértices. As faces são os polígonos que vão constituir esse poliedro, tá? Então, eles são os polígonos que eu vou grudar um no outro e formar essa figura em 3 dimensões. Arestas vão ser essas linhas representadas pelo encontro dos lados de 2 polígonos. Então, se eu tenho um polígono aqui e eu grudei com outro polígono aqui, essa linha, que é a junção das 2 arestas, dos 2 polígonos, vai formar a aresta de um poliedro. E o vértice são os biquinhos, os pontos, que vão ficar no encontro entre as arestas. Então, vértices serão pontos, arestas serão linhas, faces serão essas figuras em 2 dimensões. Tá? E aí, juntando todas elas, a gente forma uma figura geométrica em 3 dimensões. A nomenclatura desses caras vai depender da quantidade de faces que ele tem. Então, a gente vai usar o prefixo correspondente ao número de faces, seguido do sufixo edro. Então, se vai ser um poliedro de 4 faces, ele vai ser um tetraedro. Com 5 faces, é um pentaedro, hexaedro, heptaedro, igual o título de futebol, tá? Título de campeão do campeonato lá, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, é a mesma coisa, só que em vez de usar o campeão, a gente coloca edro, tá? Então, octaedro, enaedro, decaedro para o 10, deca para o 11, dodeca para o 12 e o 20, que é um pouquinho diferente, que é o icosaedro, tá? Eventualmente, a partir do 13 aqui o pessoal já costuma utilizar como um poliedro de 13 faces mesmo, tá? Não trabalha mais com esse prefixo. Então, poliedro de 13 faces, poliedro de 14 faces, até chegar no 20, que recebe essa nomenclatura de icosaedro. Eventualmente pode ser que alguma questão envolva essa formulazinha, que é a soma dos ângulos internos, que vai ser 360 graus, que multiplica o número de vértices menos 2, mas não vai ser tanto usado assim para a gente não. A gente tem um comentário a respeito dos poliedros de Platão. Eles têm umas peculiaridades matemáticas interessantes, em que todas as faces vão ser polígonos regulares. Ou seja, o tetraedro de Platão, por exemplo, nós temos um triângulo equilátero aqui, um triângulo equilátero aqui, um triângulo equilátero lá no fundo e um triângulo equilátero aqui embaixo na base. Então são 4 triângulos equiláteros, todos os triângulos com todos os lados iguais. Então, quando ele tem todos os lados iguais e ainda de cada vértice sai a mesma quantidade de arestas, ele vai ser um poliedro de Platão. Então veja, desse vértice sai 1, 2, 3 arestas. Desse vértice sai 1, 2 e lá para trás 3 arestas. Daqui 1, 2, 3 arestas e aqui 1, 2 e lá para trás 3 arestas também. Então de cada vértice sempre sai o mesmo número de arestas e as figuras das faces são polígonos regulares, constituirão os chamados poliedros de Platão. E o interessante é que só existem 5 com essas características, que é o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o dodecaedro e aqui meio esmagado o hexaedro. Essa figura está fora de proporção, tá, pessoal? Está fora de escala.
Porque o hexaedro, para ser um poliedro de Platão, todas as faces são polígonos regulares. Então o polígono dessa face aqui não está parecendo que é regular, está parecendo mais um retângulo do que um quadrado. Ele é um quadrado, tá? O hexaedro, ele também é conhecido pela gente por cubo, que é o poliedro com 6 faces quadrangulares, que são quadrados, tá? Então, não se prendam nesse desenho aqui que ele ficou meio espichado fora de proporção. Então, só existe esses 5. É bom saber deles, porque eventualmente uma questão só fala, seja um icosaedro ou um poliedro de Platão de 20 lados e tudo mais, vocês têm que saber mais ou menos a carinha desses caras. Tetraedro, 4 triângulos equiláteros. Octaedro vai ser como se fosse grudado uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Vira tipo esse balãozinho de São João aqui. Vão ser 8 triângulos equiláteros. Hexaedro, 6 quadrados. Icosaedro, 20 triângulos equiláteros. Dodecaedro, 12 pentágonos. O que mais vai interessar para a gente, nessa parte aqui de poliedro, é isso aqui, ó, a chamada relação de Euler, que vai dizer para a gente que V mais F igual a A mais 2, ou seja, o número de vértices mais o número de faces de um poliedro vai ter que ser o número de arestas mais 2 unidades. A gente vai usar bastante essa relação de Euler. E aqui eu coloquei como complemento a planificação desses caras. Tem algumas questões do Enem que eles pedem para você visualizar que tipo de figura é formada no momento que eu desmancho esses carinhas, tá? Eu coloquei especificamente os poliedros de Platão, mas todas as figuras espaciais, às vezes, eles entram com essa questão de planificação. É como se eu rasgasse esse cantinho aqui e pensasse como se fosse uma folha de papel, ou no sentido contrário. Se eu desenhar essa figura num papel e dobrar nessas partes pontilhadas, eu acabo conseguindo montar esse tetraedro, tá? E dá uma ideia de qual que é a constituição deles mesmo. Ó. Tetraedro, ao abrir, vai ficar 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros. O hexaedro, ou o cubo, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, e assim sucessivamente. Então, essas figuras aqui, às vezes o Enem cobra de vocês a visualização. Ele vai te dar uma figura planificada e pede, se a gente montar isso de forma espacial, que tipo de figura vai gerar? Isso daqui gera um cubo, gera um octaedro, gera um dodecaedro e assim sucessivamente, tá? Então, analisem um pouco essas figuras aqui para ver essas questões da planificação também, tá? Vamos fazer alguns exemplos com cálculos agora, mas daí eu deixo no outro vídeo separado para não ficar muito longo isso daqui.